O tema que trago nesta tarde é o ICMS, uma preocupação de todos os estados brasileiros. É o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Podemos afirmar que o ICMS é o imposto que pagamos por praticamente tudo o que diga respeito à nossa vida. Um dos principais problemas na tributação do ICMS está no modelo adotado nas operações interestaduais a partir da adoção de alíquotas diferenciadas e inferiores às aplicadas às operações dentro do Estado. Este modelo é conhecido como princípio de tributação de origem mista, que tem a finalidade de partilhar o resultado da arrecadação entre o estado de origem e o estado de destino. Assim, parte importante da arrecadação desse tributo se destina ao estado produtor da mercadoria. Desse modo, o ICMS perde seu caráter de imposto sobre o consumo e torna-se um tributo misto, com a incidência desta tributação sobre o consumo e também sobre a produção. Esta sistemática acirra no Brasil o que chama de guerra fiscal, quando uma parcela maior do tributo é cobrado no estado de origem e uma parcela menor no estado de destino. Quando consideramos que o nosso país possui relevantes diferenças socioeconômicas entre os estados, a guerra fiscal tem como subproduto a acentuação do desequilíbrio existente. Estas distorções reforçam a necessidade de o governo federal rever o princípio de tributação de origem mista nas operações interestaduais, o que pretende fazer mediante a redução gradual das alíquotas estaduais, de forma que a tributação até 2025 seja de 4% em todo o território nacional. Outro ponto importante diz respeito especialmente ao meu estado de Roraima, pois a mencionada redução das alíquotas não se aplicará às remessas de mercadorias com saídas da Zona Franca de Manaus, localidade na qual já existem diversos incentivos fiscais de origem estadual, federal e municipal. Na Zona Franca de Manaus, a tributação se manterá em 12%, conforme o proposto na MP 599 de 2012, objetivando a manutenção dos privilégios daquela Zona Franca, sendo positiva para o estado do Amazonas, porém demasiadamente negativa para os estados circunvizinhos, que são o Acre, o Amapá, Roraima e Rondônia. Os estados do extremo norte do país, que formam o grupo dos mais pobres da federação. Nesses estados não existe indústria forte. Neles se consome produtos que quase na sua totalidade são provenientes de outros estados da federação. Sem a referida exceção, a nova sistemática de tributação das operações interestaduais, prevista na MP 599 de 2012, traria para esses estados mais pobres, inclusive Roraima, nosso estado, um impacto positivo, muito significativo, com vantagens financeiras para estes entes menos desenvolvidos. Porém, com a adoção desta exceção, estes estados passariam a ser os mais prejudicados devido à proximidade geoeconômica com a Zona Franca de Manaus, no vizinho estado do Amazonas. Em função disso, se as remessas provenientes da Zona Franca de Manaus continuarem a ser tributadas com a alíquota de 12%, conforme está previsto na MP 599, todos os demais estados serão obrigados a suportar o crédito de 12%. Porém, o efeito mais nocivo será sobre os estados economicamente mais fracos, considerando a proximidade com a Zona Franca de Manaus. Em particular, Roraima, que tem como fronteira mais importante o estado do Amazonas. Dessa maneira, senhores senadores, se aprovada a medida provisória 599, nos moldes propostos pelo governo federal, um produto que fosse vendido na Zona Franca de Manaus para Roraima, por exemplo, teria alíquota total de 17% para o consumidor.
Mas desse percentual, 12% ficariam com o estado de origem, no caso o Amazonas, e 5% ficariam no estado de consumo, no caso Roraima, que ficaria com a menor parcela do ICMS. Essas equações anulariam os efeitos positivos da redistribuição de receitas previstas na proposta governamental que ora estamos analisando neste Congresso Nacional. Como podemos perceber, o assunto envolve não apenas o governo federal, técnicos, pesquisadores de importantes universidades brasileiras, mas envolve também os secretários de Fazenda dos estados e municípios que lidam diretamente com o problema da redistribuição. Nessa casa, até então, não há consenso entre os representantes dos estados. Nós presenciamos aqui inúmeras audiências públicas realizadas na Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive com a presença do ministro Guido Mantega, discutindo com os estados essa questão da unificação da alíquota do ICMS. E a gente sabe que há muito para se entrar num consenso. O próprio governo admite as dificuldades existentes para a aprovação da alíquota interestadual unificada do ICMS. Por isso mesmo, estuda uma forma de oferecer incentivos fiscais para atrair investimentos nos estados menos desenvolvidos. E aí está a nossa grande preocupação com os estados vizinhos do Amazonas, com Acre, com Roraima, com Amapá e com Rondônia. Dentro desse aspecto, e reconhecendo a seriedade do tema de forma como foi proposta a medida provisória 599, os estados vizinhos ao Amazonas, especialmente o meu, que é Roraima, jamais conseguiriam atração de investimentos privados. Jamais. Nenhuma empresa, nenhuma indústria ia se interessar por um estado com uma alíquota de 4%, tendo 12% no estado do Amazonas, que é um estado mais rico, com melhores condições de oferecer vantagens para as empresas. Do ponto de vista do investidor, seria muito mais vantajoso manter seu investimento no Amazonas com privilégios tributários do que em outros estados sem as mesmas vantagens. Fincado na região norte, Roraima é um estado pobre, que não dispõe de condições para oferecer incentivos fiscais, portanto, não atrai indústria, não atrai investidores. Pelo andar da carruagem, penso que temos o desafio de superar dificuldades com vistas a chegarmos a um consenso quanto a esta questão do ICMS. Uma forma de não gerar distorções nos estados do extremo norte do país, que são comprovadamente mais pobres, seria a criação de ressalvas às remessas direcionadas às áreas de livre comércio, gerando nos estados destinatários, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, um crédito presumido de 4% e não de 12%, conforme proposto pelo secretário estadual de Fazenda, o senhor Luiz Renato Maciel de Mello, secretário de Fazenda do meu estado de Roraima. É uma proposta a ser analisada. Senhor presidente, entendo que nas discussões sobre o desenvolvimento regional precisamos encarar novos instrumentos. É chegada a hora de tomarmos uma decisão em favor da harmonia entre os entes federados, em favor do combate às desigualdades regionais em nosso país. Era isso, presidente. Muito obrigada.